Acredito que me ouçam, mesmo aí atrás. Okay? Vou fazer este exercício sem este estudante. É pena, porque podia ser divertimento. Muito bem. Então, é com muito agrado que estou aqui nesta casa. Queria agradecer a todos que permitiram que isto acontecesse. Na realidade são vocês, não é? O gabinete, o ESG, mas realmente os verdadeiros protagonistas são cada um de vocês. E sem vocês isto não existia. E tudo o que eu vou partilhar convosco tem a ver com esta questão do coaching e vou fazer aqui um exercício, eu diria, que nunca fiz da forma como vou fazer. Não porque não seja sempre diferente, mas porque vou ousar falar desta questão do coaching por dentro do coaching. Para que realmente a gente possa ter aqui uma oportunidade de, mais do que aquilo que se lê, porque é que esta questão do coaching funciona com as pessoas. Eu quase que estava a tentar desde já dizer que as pessoas funcionam. E quando eu digo que vou fazer aqui vou ousar fazer algo que, independentemente das centenas, milhares de discursos, apresentações que tenho feito ao longo destes últimos anos, fiquei com uma vontade muito grande de fazer aqui diferente convosco. Não sei se foi pelo tipo de energia que foi criado aqui por vocês, por quem aqui já interveio, mas fiquei com essa vontade. Portanto, eu diria que vou ousar fazer este percurso convosco daquilo que muitas vezes eu chamo a versão hard, aquela versão mais intensa, mas também que nos permite, se estivermos presentes, a maior transformação, ou aproveitarmos melhor. Está claro que isso só é possível, não só se eu tiver esta intenção, mas se todos nós tivermos essa vontade. E, portanto, eu nesta altura vou ter que vos fazer uma pergunta, já não consigo continuar. Que é esta pergunta se, da vossa parte, ou estão na disposição de uma viagem intensa, hard, na versão hard. Ou seja, quando eu digo hard é no sentido de testar os limites, os nossos limites. Essa disponibilidade existe para que a gente possa fazer dessa forma? Okay. Sim? Ok, penso que é demonstrativo. Então, muito bem. Então, e por isso, e porque esta lógica de resgatar o melhor de nós merece reconhecimento, eu sinto que vocês precisam, e mais que precisarem, merecem, desde já, uma salva de palmas. Portanto, uma salva de palmas para vocês. Bem, eu sinto que isto vai aquecer, portanto, vamos por aqui. Vamos então ver esta questão do coaching. E a viagem que vamos fazer é uma viagem que é uma viagem de cada um de vocês. E vou procurar estar à altura da viagem que querem fazer. Para isso tenho que estar ao mesmo tempo que estou a falar atento aos vossos sinais. É um bocadinho isto. Ok. Portanto, se ao longo da viagem, desta viagem que vamos fazer, sentirem intensidade, se identificarem, ficarem com aquela sensação de descoberta. Portanto, eu já sabia isto, agora estou a ver, tem a ver com este efeito. No final desta nossa experiência, é natural que a gente tenha a sensação de eu já sabia tudo isto. Não trouxe nada de novo, mas descobri muita coisa. Descobrir é aquele ato de retirar o que está a mais, às vezes um pano, de uma mesa, estamos a descobrir a mesa. Portanto, nos descobrir representa olhar para dentro e ver novas dimensões que às vezes não estão tão visíveis. E é um bocadinho isso que pode acontecer aqui nesta viagem. Provavelmente será isso a sensação final. Ficarmos com a vontade de fazer mais coisas, mais leves, mais descobertos daquilo que é a nossa verdadeira natureza maior enquanto seres humanos. Então, o que é que isto vai dar com estes ingredientes? Eu tenho aqui um conjunto de slides, vou partilhar também convosco. O primeiro é este.
mágica, ali está, podemos ver como que é. Diamantes. Coisas preciosas, não é? Está bem, pronto. Alguns fenómenos ou efeitos a gente ali é capaz de observar. Reparem que quando vários estão juntos, parece que brilha mais. Não é? Conseguimos aqui imaginar, e conseguimos imaginar uma situação até real. Para além dos diamantes, o que é que há ali mais importante? Luz. O negro que está à volta. E há o Negro que está à volta. E há toda aquela pano de fundo, não é? Que nós conseguimos até imaginar como que um veludo, um pano. Reparem que, se nós formos a uma loja de joias, até um simples anel, muitas vezes vem com um veludinho. Não é? E porquê? Porque salienta, não é? Porque evidencia as qualidades, torna mais perceptível o valor que ali está. Então, mas porquê é que estamos a ver esta imagem? Estamos a ver esta imagem porque se esta questão do coaching nos ajuda a que a nossa melhor versão se manifeste, se ajuda a que a melhor versão dos outros se possa evidenciar, se possa mostrar, então realmente o coaching tem muito a ver com este cocktail. Tem a ver com, por um lado, haver valor, haver potencial, e haver também condições para que esse potencial se manifeste, se expresse. Então no coaching o que é que isto representa? Os diamantes somos nós, são as pessoas, que aprendemos também a descobrir o potencial na medida em que descobrimos o nosso potencial. Mas o pano, o que é que será? O pano representa muito aquele papel do coach. O coach é o pano. É aquele que ajuda o outro a brilhar. Reparem que é uma habilidade extraordinária. Nem todos estarão até na disposição. Esta coisa de ajudar os outros a brilhar e é o pano. Até porque passa até quase despercebido, muitas vezes. Mas será que nós não queremos, se calhar, com os melhores amigos, se calhar até com os filhos, se calhar os pais, se calhar com os colaboradores, que eles brilhem também? E se nós desenvolvêssemos também a habilidade de ser pano, para que o melhor dos outros pudesse brilhar também? Para sermos pano, na realidade temos que acreditar que podemos ter o brilho também. Mas haverá alturas que é ser pano, para que os outros possam brilhar e dar-lhe o máximo. E portanto o coaching tem muito a ver com este tipo de competências. Competência de descobrir que somos também diamantes. E pronto, isso é uma descoberta impactante, digamos assim, na medida em que a gente a experiencia. Mas depois há também a habilidade de ajudar a que o melhor dos outros possa também vir ao de cima. E portanto, na medida em que o consigamos fazer, melhor, eu diria, melhor podemos realizar o filme da nossa vida e ajudar os demais ao melhor filme fazer também. Está claro que no meio disto tudo fica a tomada de consciência que afinal não somos vítimas de um filme de terror. Somos realizadores de um filme que também somos atores. E isto faz toda a diferença quando tomamos consciência disto. Somos realizadores do filme da nossa vida. E o coaching também nos ajuda nesse processo. Vamos falar isso um bocadinho mais à frente. Na realidade, se a gente descobre que afinal somos o realizador, vais mudar de filme. Ok, como é que se faz agora o filme também? Como é que podemos ativar essa habilidade de fazer um filme melhor? Qual o melhor filme? Já que é assim. Na realidade, o segredo é muito simples. Para isso, temos que saber parar, perceber o que é importante e depois tomar decisões e, provavelmente, utilizar bem as ferramentas que somos nós próprios. Vamos investigar um bocadinho isso. Então, depois desta imagem, algo que eu gostava de partilhar convosco, talvez seja das coisas que, se nos debruçarmos sobre elas, ou sobre ela, mais consequências positivas podem ter, ou pode ter. Que tem a ver com esta coisa do poder pessoal. Vivemos tempos em que realmente é importante ativarmos cada um de nós o melhor de nós próprios. A questão é como é que nós ativamos o poder pessoal. O nosso poder pessoal. Mais ainda, como é que, como líderes, verdadeiro líder, ou verdadeiros líderes, a ativamos ou ajudamos a libertar o poder que existe nos outros.
Por acaso o coaching é curioso, porque trabalha num paradigma complementar àquele que ainda é dominante. Vivemos ainda num paradigma onde aquela coisa de poder sobre as pessoas ainda se treina e se ensina, e alguns acham que é a única forma de entender as pessoas, exercer poder sobre elas. Pronto, ok, isto há muito. Mas há aqui um outro paradigma emergente, verdadeiramente extraordinário, que é o olharmos e sabermos que há poder nas pessoas. Resta agora como é que se liberta esse poder. E então o verdadeiro líder aí não é aquele que tem poder, é aquele que tem a habilidade de libertar o poder dos outros. Estão a ver que há aqui uma complementaridade nestas questões. E o coaching atua como uma das ferramentas que ajuda a libertar o poder das pessoas. Está claro que resta saber e tomarmos consciência de que poder é que nós temos. É que e se nós descobríssemos que temos muito poder, que podemos realizar o fim da nossa vida, que afinal não somos vítimas, somos mestres. E se isso fosse possível? Bem, e se isso fosse possível, inclusive ajudar os outros a lembrar? Não será que poderíamos fazer algo diferente? Mudar com proatividade? Ser mais empreendedores? Sim, porque agora é o filme que eu quero fazer. Vamos. Então, qual é a estratégia para ativar o poder pessoal? Eu diria que há um segredo. O segredo é não pensar. Não pensar. Sim, estar. Aquela coisa da presença. Quando nós estamos presentes e não pensamos, coisas extraordinárias acontecem. Acredito que todos já tiveram essa experiência. Aquele beijo fantástico, não é? A gente não pensou, aconteceu. Aquele desporto radical que a gente está a saltar, a 300 a hora vai, dá tempo para pensar, daí é que está lá, distrai-se. E distraído, ali naquele caso, ou então uma relação tão intensa, ou um momento tão entregue, que o tempo até voou e valeu todo o tempo. O que é que agora aconteceu aí? A presença. Não estávamos a pensar, estávamos a desfrutar. O pensar dá jeito, é uma boa ferramenta, mas às vezes ficamos tão embrulhados com essa ferramenta que não conseguimos pousar. E perdemos esses momentos tão fantásticos em que estamos em plenitude. Bem, então, momentos de presença em que a gente está atento. Todos nós sabemos o que é andar distraído. E o distraído ainda cai daqui para baixo, estava no sítio, não estava aqui. Todos nós já tivemos acidentes por estar distraídos. Não estávamos lá, quer dizer, estávamos lá, mas estávamos a pensar. Mas ali não era momento para pensar, era para fazer. Reparem que muitas vezes, demasiadas vezes, andamos preocupados. Não sei se já tiveram alguma vez preocupados. A gente preocupa-se. Preocupados quer dizer ocupados antes do tempo. Às vezes, tantos preocupados estávamos que acabámos distraídos. E há aqui, às vezes, até aquela coisa, fica bem estarmos preocupados. Fica bem. Ou em um momento que eu à piscina, estou preocupado. Ou homem, ocupa-te, não é? E, portanto, às vezes, de tão preocupado, fica bem, que a gente acaba por não ter hábito de se ocupar. E é quando a gente se ocupa, verdadeiramente, se entrega, faz acontecer, que as coisas fantásticas acontecem. Então é mais ou menos a ideia. Aliás, para juntar esta ideia, que mais preocupado, ocupado, é onde a transformação ocorre, vem outra imagem, que eu queria deixar ficar já. Estamos a pedi-las. Que é esta coisa da desilusão. Às vezes chega um amigo à nossa beira, um colaborador, o que seja, tive uma desilusão tão grande. Eu, epá, parabéns! Claro, parabéns. É que a desilusão são as portas para a realidade. O que é ter uma desilusão se não perder a ilusão? E o que é perder a ilusão se não nos aproximar da realidade? Ah é? Pois visto assim. Então se calhar nós que andamos a fugir das desilusões, temos é que as olhar de frente para que realmente, passando a porta da desilusão, nos aproximemos da realidade. Da realidade das coisas. Eu não via, estava iludido, agora vejo. Consigo lidar melhor com a situação. Mas às vezes é aquela situação, não é? A gente está a dormir, é um sonho de topo de gama. Alguém nos tenta acordar e deixa mais um bocadinho que o sonho está a ser tão bom. Bem, mas a gente quer passar a vida a continuar a dormir. Haverá uma altura que a gente é importante acordar. Enfrentar a realidade e aí transformar. Agora vejam como muitas vezes questões que estão sobrevalorizadas nos impedem de avançar e de crescer. De estar, de ser empreendedor, de fazer acontecer. Coisas tão simples como estas, vamos a ver coisas elementares. Parece que nos puseram uns papões, não é? Por aí não! Desilusões não!
preocupações é que está a dar, não te ocupes. Pode ficar assim. Afinal, o segredo, aquilo que nos dizem para não fazer é aquilo que a gente tem que enfrentar. E se enfrentarmos, coisas extraordinárias podem acontecer. A realidade, aquilo que verdadeiramente é, que nos permite lidar com objetividade, sempre provocando muito menos acidentes e, portanto, conseguindo avançar, tendo mais energia e por aí fora. Bem, foi só um pequeno exemplo. Mas ainda nem falei como é que se ativa o poder pessoal. É muito simples. Eu não sei se, no vosso caso, no meu caso já aconteceu várias vezes, de levantar de manhã, acredito que todos levantam de manhã, mas levantar de manhã e sem querer, olhar para um espelho. Vamos ver como é que a gente às vezes acorda de manhã. Acordar de manhã, olhar para um espelho. Oi, meu Deus! Não pode ser! Eu tenho que ir ao ginásio! Coisa do género. Sim, pode acontecer, coisa do género. Fenómeno interessante. Muitas vezes em que isso me aconteceu, eu fui mesmo ao ginásio. Uma coisa que o corpo não queria, resistia, mas eu mandei para lá. Porquê? Porque tinha tomado consciência. Tinha dado de caras com o espelho, tinha observado o meu corpo. Eu andava, posso-vos dizer, muitas vezes a fugir. Não queria ver. Olha a tal história de não queria ter a desilusão. Andava iludido, e depois ia piorando. Até que um dia assumi. A melhorei, foi distraído. Mas vi, e só o ver marcou toda a diferença. Já não podia dizer que não sabia. E ganhei motivo para a ação, uma coisa que a gente chama de motivação, para lá ir ao ginásio. Porque tinha aquela imagem que tinha ficado. Tinha-me transformado. Já não podia negar uma evidência. E lá pus o corpo a se transformar. Passado algum tempo, já mais proativo, olhei para o espelho e disse: ainda bem que tenho aqui o espelho que me ajuda a crescer. Esta coisa de me observar. E porque um dia observei o corpo, eu ganhei poder sobre ele. Vocês estão a ver ideia? Olha, qualquer coisa interessante. Ora bem, provavelmente todos nós já observámos até algum tipo de emoção em nós próprios. Estou a ficar um bocado desmotivado. Eu acho que vou ligar à Francisca. Francisca, ai, como é bom falar contigo. Estava a ficar um bocadinho desmotivado, mas só de ouvir a tua voz já estou muito melhor. E pronto, quem diz falar com a Francisca é vestir os calções e correr, é pensar, é fazer alguma atividade, é ligar uma musiquinha, não sei, cada um saberá. Porque observei aquilo que era a minha emoção, tive o poder de a mudar, de a transformar. Quantas vezes é um corpo que não é visto e anda à deriva? É uma emoção movediça que eu fico possuído por ela e não tenho poder sobre ela. Mas já há esperança. Porque eu posso observar, nós podemos observar o corpo. Nós podemos observar a emoção. Bem, e provavelmente também já nos aconteceu. A gente estar a pensar algo e dizer: não quero pensar nisto, não quero pensar outra coisa. Pensa lá outra coisa. Vais tu outra vez para o mesmo sítio. E começamos a pensar outra coisa. Não sei se já nos aconteceu. Às vezes temos aquela mente tagarela e não conseguimos meter mão nela. Mas é possível a um ser humano observar aquilo que pensa. Dizer: não vou dizer isto. A gente às vezes perante um desafio, não é? Alguma situação. Agora, digo sim ou digo não? Não, isto é. Não. É sim. E observo o nosso processo. É possível observar aquilo que a gente pensa. Ora bem, então qual é a conclusão? Então, se nós conseguimos observar o corpo, conseguimos observar as emoções, é possível observar a mente, então a questão é que ganhamos poder sobre a mente, sobre a forma como pensamos, sobre a forma como lidamos com as emoções e sobre a forma como lidamos com o corpo. Ou seja, é uma estratégia para poder afinar o instrumento, observar. Mas sabem uma coisa curiosa? É que se cada um de nós disser isto, eu consigo observar o meu corpo. Estejam atentos, vocês vão ser coaches. Eu sou o cliente, está bem? E se vocês estiverem atentos, presentes, vão saber que pergunta é que eu estou a pedir. Aquela coisa estavas a pedir hoje. Se estiverem atentos, sabem que pergunta a fazer para que realmente eu, perante aquilo que estou a dizer, tome consciência de algo. Na realidade, todos estamos a dizer isto, a ideia é que qualquer um de nós podia dizer isto. Mas agora sou eu que vou dizer. Vocês são o coach. Muito atentos. E vão-me devolver uma pergunta que eu estou a pedi-las. Olha, o que eu vou dizer é uma coisa muito simples. Eu sou capaz de observar o meu corpo.
Eu sou capaz de observar as minhas emoções. Eu sou capaz de observar a minha mente. Ainda não se certificaram. Porque eu estou a pedir aqui uma pergunta. Vai embora. A pergunta é que, se nós a formularmos desta forma, estamos a pedir. Eu vou repetir, depois vou fazer a pergunta. Alguém diz, eu sou capaz de observar o meu corpo. Eu sou capaz de observar as minhas emoções. Eu sou capaz de observar até a minha mente. Quem é esse eu que observa? Pergunta. De onde é que veio esta pergunta? Veio, estava a pedi-las. Estava a pedi-las. Quem é esse eu que observa? E reparem que é uma pergunta que tem em si algo extraordinário. É que realmente eu digo, observo o corpo, observo as emoções, eu observo a minha, mas quem é esse que observa? Porque esse que está a observar, obviamente é subjetivo, e esse que está a observar, essa perspectiva, tem muito poder. Tem o poder da transformação, o famoso observador. Cada um pode chamar o nome que quiser. Pode ser o Francisco, a Antónia, o espião que há em mim, não sei, cada um pode dar o nome que quiser. Mas se nós aprendermos a nos observar, ganhamos o poder de transformar. Querem ver? Tudo que a gente é capaz de observar tem poder de transformar. Estamos a observar o comando, não é? Estamos a observar o comando. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso mudar o comando, posso pousar o comando, posso afinar o comando, posso mudar o comando. Porque observo. Todos sabemos o que é andar com algo, tipo uns óculos. Onde é que estão os óculos? Onde é que estão os óculos? Não temos poder sobre ele porque não observamos. É assim que a esmagadora maioria das pessoas anda em relação a si próprio, ao corpo, à mente e ao próprio pensamento. Portanto, não tem o poder de atuar sobre ele. Porque não é capaz de observar. E para observar, o que é preciso fazer? Bem, parar. Parar e observar. Observar o quê? A ferramenta que temos. Observar o corpo. Para isso, olhar espelhos. Ter a coragem deste pragmatismo. Saber observar. Parar. Saber observar as emoções. Aprender a relativizar a experiência que temos através das emoções. Observar a própria mente, e isto é poderosíssimo. Porque a mente é uma ferramenta muito poderosa. Mas se eu consigo observar a mente, eu tenho poder sobre ela. Reparem, eu não posso deixar de estar perdido em pensamentos para passar a ser aquele que utiliza o pensamento. Então, por que não utilizar melhor? Porque é o pensamento que faz os filmes, que traz os experimentos do passado, as preocupações do futuro, é aquele que me permite utilizar a memória e a imaginação, é aquele que faz o filme. Mas afinal ele não é o dono, ele é o instrumento. E afinal nós não somos a experiência, somos uma essência a ter uma experiência. E podemos fazer experiências melhores. Bem, depois ainda temos mais. Temos as coisas, os computadores, os títulos, que podemos observar e utilizar melhor. Bem, isto dá para nada. Mas aquilo que estamos aqui a ver é que quando nós, para que realmente ativemos em nós aquilo que podemos chamar o nosso maior empreendedor, é quando chamamos o observador. E que nos faz perguntas: o que é que andas aqui a fazer? O que é importante para ti? Qual é a melhor forma de tu pensares e utilizares toda esta ferramenta que tanto impacto tem na tua vida? Porque reparem, podemos dominar e utilizar a ferramenta computador. Muitos somos treinados a utilizar bem e dominámos-la. Mas para que é que serve isso se o instrumento primário que somos nós se passa? Não sei se já se passaram alguma vez. Passar, fazer um controle. Um desfuncionamento, um bug na nossa ferramenta primária. Um bug. Alguns andam em crash. Mas um bug. Pai, passei-me. Eu passei-me. Peguei no computador, pimba! E porque a ferramenta primária não estava afinada, uma má utilização de todas as outras. Às vezes isto são pessoas, não é? Estão a ver, não é? Relações. Mas eu não olhem para isto desta forma. Mas isto é absolutamente urgente. Fundamental. Então, mas isto é a ferramenta primária, é bom que ela funcione bem, que a gente otimiza, que a gente afina a forma de pensar, a forma como lida com o corpo, que nos dá a energia, que instrumento tão poderoso. Imaginem todos nós sem corpo. Quando é jeito, nem aqui estávamos. A coisa ficava mais difícil. Portanto, é um instrumento poderoso. As próprias emoções que alguns desligam, que não querem utilizar e depois querem ser grandiosos.
Loucura, não é? Loucura. Não utilizar as emoções. Uma peça que nós temos tão importante, uma dimensão tão extraordinária, alguns não lidam bem, desligam, são tipo icebergs. Agora, o importante é saber utilizar bem, é deixá-las fluir, é equilibrá-las, equilibrar o corpo, dar-lhe e permitir que ele tenha energia, uma mente brilhante, para fazer filmes topo de gama e a fazê-los acontecer. Ora bem, a partir daí é uma questão da gente pôr a ação e fazer acontecer. Pois, realmente parece que há aqui uma matéria que a gente não se debruçou, provavelmente tanto como poderíamos. Ora, que a matemática, esta temática, ok, mas eu nem sequer tinha consciência que tinha um observador. Andava com uma mente tagarela, nem percebia. E depois havia um senhor, vários, que foram muito longe e que até diziam coisas do género: penso, logo existo. Descartes. Fantástico. Alguém extraordinário. Mas reparem, penso, logo existe. O que estamos a ver aqui é que a gente pode não pensar e existir. Ah, é? Então, mas o observador, reparem, se tudo isto é uma ferramenta, a gente pode pousar a ferramenta. E o que é isso, senão os tais momentos fantásticos em que a gente não fez filmes? Pura e simplesmente esteve presente. Esteve a viver intensamente. Ali, naquele momento, já não era uma coisa do tempo, é que não havia tempo, era todo o tempo em cada momento. E se nós dominássemos essa arte do presente, acreditem, acabaríamos mais agradecidos. Quando recebemos um presente, agradecemos. E se a gente conseguisse desenvolver a habilidade de trazer mais presentes para a nossa vida? Mais momentos intensos, sem filmes, pura e simplesmente a viver o que está a acontecer. Na reunião, naquela relação, na vida, em relação com a natureza. Se conseguíssemos trazer mais presentes, vivíamos mais agradecidos. Curioso, não é? E podíamos depois pegar a ferramenta, a mente e tudo o resto, e podíamos imaginar melhor, traçar objetivos, imaginar como é que seria, acabar entusiasmado para agora nos transformar. Coisa extraordinária. E já agora do passado, que muitos bem amarrados, aquelas bolas tipo prisioneiros, estão a ver? Aprender a largar. Aprender que nos ia permitir o quê? Reinventar. Coisa que para empreendedores que no fundo todos nós somos, é extraordinário. Porque às vezes amarrados só atrapalha. Aliás, muitas vezes com ideias de coisas que funcionaram, porque queremos que continue a funcionar, andamos desatentos, porque agora já não funciona o mesmo que funcionava há pouco. Era novo e eu estava distraído. Esta coisa de estar presente permite-nos agarrar as oportunidades. Se a gente agora, entre as oportunidades, no momento atual, vem um filme que já está desatualizado, bem, eu posso perder a oportunidade porque acho que não ia funcionar, porque não funcionou ontem. E hoje eu posso perder essa oportunidade se não souber largar. Portanto, vejam a importância que tudo isto tem para sermos empreendedores. Mas ser empreendedor é viver. Ser empreendedor é resgatar aquele campeão e campeã que a vida qualificou para a vida. Não é? Aquela coisa de éramos quase 100 milhões e fomos os grandes campeões que a vida qualificou. Topo de gama, os melhores. Naquela esperança da vida que a gente resgatasse a consciência, acordasse para o nosso potencial. Bem, na realidade, muitos acabam, esses que são únicos, todos são únicos, acabam a achar que são cópias. É importante resgatar esta versão única de nós cópias. A nossa melhor versão. Ah, é? A minha versão? Mas eu posso trabalhar? Lembrar quem somos. Às vezes é alargar coisas que estão a mais. Pequeno exemplo muito simples para avançarmos. Quando tinha 4, 5 anos, eu tinha uma convicção muito forte. Eu era um menino bem comportado. Tinha uma convicção, eu tinha uma convicção muito forte. É que para atravessar as ruas era nas passadeiras e de mão dada com os meus pais. Isso definia-me como pessoa, aliás, como criança, pessoa. Bem, e era-me útil. E eu tinha reconhecimento por isso. Mas acreditem, um dia eu tive que largar essa pessoa, essa criança. Tive que morrer nessa convicção e tive que adquirir outras. Porque se ainda hoje andasse agarrado com essa convicção tão útil foi, acreditem que me atrapalhava. Se calhar nem aqui está. Portanto, fui capaz de lidar com essa morte. De uma parte de mim que me definia muito. Mas era só uma crença. E eu percebi que era mais que as crenças, que as convicções. E eu era observador. Podia mudar, largar
e ao permanecer em nós para continuar. É um bocadinho assim, quanto mais fundo formos em nós, em direção a quem somos, às nossas raízes, mais fácil é transformar a superfície. Se nós fôssemos uma árvore, uma folhinha, vamos imaginar, uma folhinha de uma árvore, uma folhinha de uma árvore, sabem que provavelmente muitas delas deverão estar angustiadas com aquela coisa das estações. Contam-nos umas histórias lá para o outono, que é o fim do mundo. Lá vai a folhinha. E nós assistimos a uma palestra de coaching, folhinha, e começamos a olhar para dentro, para encontrar as raízes, as nossas raízes enquanto folhinha. E enquanto as outras estavam lá, angustiadas, sem muito desfrutar até do fantástico que era a interação com a natureza, nós pusemos a mergulhar dentro da folhinha. Encontramos coisas fantásticas, até um caule que nunca tínhamos reparado. E lá no fundo do caule, quando em mergulhos mais fundos fizemos, vimos o fim do mundo. Epá, mas agora havia ali uma porta para muito mais. E acreditando no nosso interior, demos esse salto. E ao dar esse salto foi um mundo novo. Tínhamos acabado de perceber que éramos também ramo. Foi muito impactante aquilo. Porque de repente percebemos que, assim como eu era ramo, todas as outras folhinhas eram, daquela zona do lado. E quando regressei à folhinha, eu ia com novos olhos. Olhava para os outros e via muito de mim nos outros. Não mais vivia angustiado com isso. E algo mais poderoso é que aquela coisa da estação aprendi a relativizar. Porque mesmo que a folhinha fosse, o ramo ficava. E isso fez toda a diferença. Passei a viver com muito mais paz, a viver a desfrutar, consciente que era mais que a folhinha, era o ramo também. A viagem podia continuar. Agora não vão fazer. Mas essa folhinha um dia descobriu que era tronco, que era raiz, que era a terra inteira também. Todas as outras árvores. E a partir daí desfrutou como folhinha, achar que estava ligado a tudo e a todos. Muito diferente. E isso foi o caminho da descoberta interior que permitiu revelar novos mundos no exterior. Foi a ideia, a relação. Bem, para fechar este capítulo, estão a ver a mão? Todos temos uma mão que está sempre à mão. O que é que sabem os dedos para se entenderem tão bem? Tão diferentes e a malta nunca se passa. Eles não acordam de manhã, atacaram um ao outro, cooperam na perfeição. É para empreendedores de uma equipe topo de gama. O que é que eles saberão? Pois, provavelmente sabem que fazem parte da palma de uma mão. Têm um sentido de unidade. E isso faz toda a diferença. Temos uma experiência mais radical. Temos duas mãos. Acredito que sim. Ainda bem. Duas mãos. Coisa extraordinária. Duas mãos cujos dedos estão diferentes, de continentes diferentes, cooperam na perfeição. Coisa extraordinária. É bom aprender a lição, porque há muitos que ainda não a têm presentes, como seres humanos. O que é que eles sabem? Sabem que fazem parte de uma mão, fantástico, mas de continentes diferentes, fazem parte do mesmo corpo. Há algo de comum a ligá-los. E então faz toda a diferença. Quando conscientes disso, temos que fazer algo. Cooperarmos na perfeição. Cada um no seu melhor. Foi a ideia. E portanto, quando fazemos este trabalho de nos conhecermos como pessoas, como equipes, como organizações, como seres humanos, a consequência pode ser uma certa reorganização positiva, aquilo que podemos chamar de evolução de consciência. Que nos permite ser mais ecológicos, ser mais conscientes, não provocar tantos acidentes que às vezes apanhamos por tabela, porque andamos um bocado distraídos e caminhamos em direção à lucidez, a percebermos na realidade quem somos. Bem, isto dá, podíamos continuar. Estamos a ativar o poder pessoal, que já reparamos é o poder daqueles que nos rodeiam também. Então, o que é isto de funcionar totalmente? Pôr-nos a funcionar totalmente, otimizar a ferramenta. Há uma fórmula muito interessante. E isto vai soar a familiar, como tudo o resto. Aliás, o que estamos a ver aqui é absolutamente, eu diria, tão simples, só mesmo não pensando é que conseguimos. É preciso desligar o complicómetro, porque às vezes com o complicómetro ligado, a gente diz, não pode ser. Isto é que parece simples demais, quer dizer, tem que ser mais complicado que isto. E às vezes não conseguimos resgatar a simplicidade. Mas vou partilhar convosco algo que todos nós sabemos. É que esta coisa da grandeza, mais que eficácia, esta coisa de sermos felizes, se esconde na simplicidade.
E aquela porta que às vezes a gente procura da felicidade e que nos dizem que é fora, será alguma coisa para ter ou fazer. E às vezes nós cansados na vida lá vamos a correr, a abrir as portas por todo lado. Às vezes cansados morremos sem saber, porque a porta da felicidade não encontramos. Mas alguns mais atentos despertaram, pararam e começaram a olhar para dentro. E portas começaram a haver. E abrimos essas portas. E não é que era a porta, a certa altura, alguma interior, que era a porta da felicidade? E na realidade confirmamos que a felicidade é uma porta que se abre. Mas é uma porta que se abre por dentro. E essa muitas vezes é a última que vamos procurar. Estão a ver? E portanto é uma história que às vezes não nos contam. Mas é algo importante como aquela história da desilusão. Não, para dentro não, que já ficas louco. Olha, mas é para as coisas que tens de fazer e faz aquilo que eu te digo. Mas o verdadeiro empreendedor é aquele que, sabendo o poder interior, abre essas portas únicas, que nos trazem a capacidade de realizar e cumprir as nossas missões. Bem, então funcionar totalmente, vamos ver. Uma coisa simples. Há uma coisa que todos sentimos. Pressão externa. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam a cursos de coaching, que chegam a muitos sítios, a cursos de coaching em concreto, pessoas com 20, 30, 40, 50, 60, 70 e por aí fora, de idade, e que dizem assim: eu fiz tudo bem, fiz tudo que me disseram, tirei os cursos que os meus pais queriam, que a sociedade me indicava para me realizar, procurei nos sítios, adquiri as coisas que era para ter e acabei até por ter, mas sinto que ainda me faltei algo. E hoje sinto que só dei ouvidos à pressão externa. Pressão interna sempre estranhei e sempre fugi um pouco de mim próprio. E hoje estou aqui neste curso porque quero me conhecer. Quero-me dar a esse direito de descobrir o que é que eu ando aqui a fazer. Verdadeiramente aquilo que eu quero. Quero descobrir, quero me conhecer. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam e dizem isto. Pessoas com muita responsabilidade. Porque pessoas que lideram dezenas, centenas, milhares de pessoas. Que lideram países. E que não se conhecem. E que vêm a certa altura, tomam consciência disto, não é? Adquiriram muita coisa. E lamentam-se já com 60 e tal anos. E eu que consegui isto tudo, sinto que tenho um buraco interior. Não me conheço. Não dei os abraços que tinha que dar. Não reparei nas coisas simples. E sinto agora que não sei se sou capaz agora. E então o que é que estamos a falar? Da pressão interna. Que é importante sabermos ouvir. E muitos, porque condicionados, acabamos por não ligar a esta questão da pressão interna, acabamos com panelas de pressão. Às vezes sem válvulas de escape. E às vezes alguns arrebentam. Bem, mas se nós aprendermos a dar também atenção àquilo que nos move, àquilo que é importante para nós, à nossa versão única e excepcional, permite que realmente possamos encontrar o verdadeiro empreendedor. Aquele que um dia a vida qualificou para viver, para ter um papel único, extraordinário, grandioso. E a certa altura aprendemos a aceitar isso. E aprendemos a derrubar barreiras, a nos desprogramar para nos tornarmos mais autênticos. E então vêm as desilusões e a realidade aproxima-se. E uma vez já na realidade, somos realizadores. E coisas extraordinárias vivemos momento a momento. Como se a nossa vida fosse uma eternidade. Porque aprendemos a cada momento a ter todo o tempo. Tempo intenso. Tempo rico. Tempo que inspira. Bem, então o que é isto? A pressão interna, a pressão externa. Porque há, como que no paradigma atual, uma certa obsessão pela pressão externa. Estás aí parado, faz qualquer coisa. Não pares. E a malta não pode parar. E era às vezes parado, e alguns foi assim que parados, às vezes até obrigados que se encontraram. Estão a lembrar do nosso amigo Nelson Mandela? 40 anos preso. Mas foi ainda mais forte. Porque esta dimensão da pressão interna pode ser trabalhada ainda mais. Não sei se estão a ver. E muitos foram assim. E às vezes é um percalço na vida que nos leva a parar e aí a gente transforma. E toma consciência. É a vida a ajudar. Aquelas crises que no fundo quer dizer que há algo que temos que aprender. Bem, então
A pressão interna, de onde é que vem a pressão interna? O que é isso? Eu quero dar voz. Hein? E até um autor muito conhecido, Stephen Covey, escreveu um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Falava de 7 hábitos para sermos eficazes. Lançou já neste milénio um outro livro, O 8º Hábito. Deve ser de outro campeonato, não é? Ao fim de 7 a coisa muda, não é? É como a música, deve ser da escala, outro paradigma. E qual era o 8º hábito? Ouça a sua voz interior e inspire os outros a fazer o mesmo. E na capa do livro vinha assim, 8º hábito, da eficácia à grandeza. Pois é que a gente foi treinado para dominar a técnica, para ser eficaz. Mas há mais. É que nós podemos ser grandiosos. Pois. E como? Com a técnica não vamos lá. Pois. É preciso a técnica, mas é preciso depois outra coisa, a arte. Com técnica e arte a gente consegue ter resultados extraordinários. Eu tenho isto na prática. Tenho filhos pequeninos, muito pequeninos, grandes, mas também pequeninos. São 4. 4 quer dizer, 4 ao todo, não é? E ultimamente os mais pequeninos, com 2 anitos, bem, eu até mudar a fralda, aplico isto. Eu dominava já a técnica. Domina a técnica, mudar a fralda. A qualquer hora, 3 da manhã, 4 da manhã. Mas agora aprendi a fazer com hábito. Resultados extraordinários. São momentos inesquecíveis. A sério. É uma coisa do outro mundo. Estão a ver? Técnica mais arte igual a resultados extraordinários. Mas para a arte é preciso estar presente. É preciso estar lá. Mestre. É o domínio da mestria, quando a gente, mais do que a técnica, aprende a estar, a fazer acontecer aquilo que tem que acontecer. Conectar. Não é? Como aquele beijo, uma outra coisa, não é? Conectar. Tínhamos a técnica, mas não é só técnica, há mais qualquer coisa, não é? A arte também. É como a fechar um negócio. É como a gente ter um insight. É como termos uma ideia. É como estamos a fazer aquilo que a gente mais gosta. Técnica mais arte. E a arte vem dentro. É coisa, é como entusiasmo. Os gregos diziam entusiasmo, inspiração dos deuses. Não sabia onde é que aquilo vinha. Vinha de Deus. Onde é que vou buscar isso? Estás a fazer isso? Quem é que mandou? Mandou ninguém. Coisa estranha. A pressão externa a dominar. Até fica estranho para ter uma motivação interna. Então, o que é que isto tem a ver tudo com coaching? É que o coaching também ajuda a ouvir a nossa pressão interna e ajuda-nos a ativar a pressão externa. É complexo, digamos assim. Que nos ajuda, faz-nos perguntas assim, ou nós podemos fazer a nós, o que é que eu quero? Qual é o meu grande objetivo? O quanto importante isso é para mim? O que é que está em causa? Como é que seria ou será se eu alcançar? Pressão interna. E então, agora, o que é que eu estou disposto a fazer? Começa a pressão externa. O que é que eu estou disposto a fazer? Quando é que vou fazer? E a gente até fica com motivo para a ação, motivados. E disponíveis para mudar e superar. Então, na realidade, vamos imaginar que nós, cada um de nós, resgatou a consciência de quem somos. Uma visão grande do ser humano, de nós próprios, e então resgatamos a nossa visão maior. Há pouco eu falava de uma descoberta possível, de que um dia podemos todos saber que não somos a experiência, que não somos a situação. Somos uma essência, uma consciência de potencial ilimitado de ter uma experiência. Isso é uma visão, é um exemplo de uma visão, que permite que não mais tenhamos presos à experiência. Ganhamos uma coisa que se chama liberdade. Porque enquanto estivermos aprisionados à experiência, somos manipuláveis, estamos programados. Se somos a essência, podemos fazer novo, podemos nos reinventar, podemos utilizar a ferramenta e criar experiências fantásticas. Temos essa liberdade. Então, nós resgatamos a nossa visão. Recordamos, temos consciência dos nossos pilares, dos nossos princípios, dos nossos valores. E com isso bem presente, algo emerge em nós, um sentido de propósito. Algo que somos chamados a fazer. Agora sei aquilo que a vida queria quando me trouxe para este campeonato. Bem, ou então questões que nos movem, vocações. Descobrimos. Reparem, descobrimos mais que nos disseram. Que esta coisa da vocação, muito mais que nos dizerem, nós descobrimos. E aí até passamos a ser o quê? Com isto bem presente. Bem, começamos a agarrar as ideias, a ver aquelas que realmente têm tudo a ver e somos capazes de nos comprometer. Claro que vai acontecer, não vou tentar, não. Vai, eu vou fazer.
que esta coisa de tentar também fica bem. Eu vou tentar. Cansa-se e não sai do sítio. Não é tentar, não. Quando há coisa importante, a gente não tenta, faz. Ninguém tenta. Ninguém a tentar chegar a empreendedor. Tentar ser empreendedor. Isso é loucura, não é? Isso é um filme. A gente, por exemplo, preocupado tenta. Anda preocupado a imaginar, a tentar. Agora eu não tento, faço. Ocupado eu faço, não tento. Então, nesta realidade, se eu estou consciente de tudo isso, eu sou capaz de me comprometer. Não, vou fazer. E digo para todos vocês que vai acontecer. Estou entalado, sim, mas é isso que eu quero e sei que vai acontecer. Quando o porquê é grande, o como fica mais fácil. Toda a gente sabe isso. Quem tem um propósito vai mais longe. Toda a gente sabe. Ah, é? Então, mas onde é que estão os meus grandes porquês? Os meus grandes propósitos? Não tenho tempo. Tenho lá tempo para pensar nisso. Eu tenho tempo para quê? Para andar distraídos? Para andar a dormir? E depois andar um pouco perdidos num filme de terror? Então há que resgatar. Isso é importante. É tempo de despertar. Se calhar é para acordar. Contar-nos algum filme, a gente há caminho para fazer. E reparem que os tempos são propícios. Está tudo em colapso. É em colapso que a gente sai dos sonhos, não é? Não sei se alguém já acordou sempre que ia cair. Ou seja, não sei que ia ser perseguido, ou ia ser morto. É isso que está a acontecer no nosso sonho. Quer dizer que é a hora de acordar. Olha, afinal era só um filme. Afinal era uma consciência com potencial limitado e confundido com a experiência. Wake up, não é? Aquela coisa, wake up. Bem, ok. Então somos capazes de nos comprometer. Ter datas. Às vezes andamos a fugir das datas, como se quem foge de lá de quê. Quando a gente combina com alguém, olha um dia destes, a gente não se encontra, é raro. Agora, quando quer mesmo. Ou fechar um negócio um dia destes, é desquerido. Cadê um dia destes? Existe, põe um calendário e veja. E a malta que anda com esta miragem de um dia destes vai ser feliz. Não existe, que dia é que vai ser esse? Se calhar é agora que é o único momento que temos, e é decidir agora ser felizes. E um dia vai-se notar. É agora ter sucesso. E é agora ser honesto. É agora aquilo que quisermos. E é por dentro que decidimos. Se for com intensidade, vai haver uma transformação. Isto a certa altura vai-se notar. Aquela coisa de dizer, olha, daqui a 10 anos vou ser honesto. E até lá, para a desgraça, não vou ser honesto. E alguns anos vai essa miragem. Em muitas áreas, atenção. Um dia destes, daqui a 10 anos vou ser feliz, até lá vai ser um sacrifício. Eu tenho que decidir ser feliz agora. Por dentro. Decidir. Assumir. Assumir isso. Comprometermos. Da forma que a gente mais puder, porque isso é uma coisa importante. E essa decisão interior vai ajudar a fazer uma transformação. E por uma questão de integridade, questões vamos mudar na nossa ferramenta que nos cria a experiência. Vamos pensar se calhar diferente, vamos provocar caminhos para que realmente aquilo que foi a nossa decisão se manifeste. É uma questão de tempo. E esse tempo tem a ver com a intensidade das mudanças. Se forem mudanças muito intensas, autênticos mutantes nos transformarmos, eu penso que é quase o momento seguinte. Se forem mudanças mais pequenas, só transformações, pode demorar um bocado mais tempo. Mas é uma questão que está nas nossas mãos. É uma questão de intensidade. Aquela coisa como a paixão. É por isso que a paixão transforma. Não é? Às vezes até transforma fisicamente, não é? O que é que está acontecendo? Estás mais louco, estou apaixonado. O que é que aconteceu? Foi por dentro. Não foi nenhuma operação de cosmética que eu acho que não se aguenta. Foi por dentro. E se a gente se aprendesse a se apaixonar pela nossa essência, a essência que nos liga também? Apaixonar por aquilo que fazemos, tão ligado estamos ao que fazemos, tão importante ser. É da frente. É? Quando a gente quer mesmo, a gente sabe. Não há ninguém que nos pare, até fisicamente. E pá, se for preciso morrer e renascer, é o que vai acontecer. Vamos reinventar. Olha, empreendedor, eu não percebo, o homem para onde é que vai? O que é que está a acontecer? Estão a ver a estrutura? Isto é a marca dos campeões, dos grandes campeões, aqueles que, com aquela coisa de qualificar para a vida, foram capazes de descobrir quem eram. E aí se transformaram. E transformaram o mundo. Foi assim que o mundo avançou, com nós próprios, a despertar e a acordar. É isso que a gente vê. Ok, está aí nas nossas mãos. É uma questão da gente acreditar e fazer também esse trabalho connosco. Bem, então comprometemos. E se aprendemos a nos comprometer com aquilo que para nós é importante, reparem só o que é que acontece. Passamos a ser os alquímicos, que são capazes de transformar sonhos em objetivos. Porque há uma equação matemática que é mais ou menos assim. Um sonho
mais uma data igual a um objetivo. E então passamos a ter o poder de transformar sonhos em objetivos. Não é? Oh Maria, um dia deste vamos casar. Ah, vamos. Há 10 anos que andamos nesta conversa. Temos uma data, passamos logo a dois. Quer dizer, passa logo. Conhecia os pais dela e tal. Ei, pimba, e passava. Com aquela data, aquilo aconteceu na data. Espetacular, que pontaria. Poder de compromisso. Às vezes andamos, é por isso que a gente faz exames, não é? Datas. Não houvesse datas, a gente lá vai um dia destes. Um dia destes a gente adiava, não é? Portanto, se sejamos nós capazes de nos entalar em direção à nossa realidade maior, apanhar essas estratégias poderosas, que estão por aí, são nossas, não é? Às vezes não nos falam delas, mas é uma questão, são nossas, é uma questão de a gente estar atento. Bem, então com objetivos, mas não são objetivos quaisquer. São objetivos importantes que nos ajudam a cumprir as nossas grandes ideias, que nos ajudam a cumprir o nosso sentido de missão enquanto seres humanos, pessoas, alinhado com os nossos princípios e perseguindo uma grande visão. Então, acreditem, começamos a como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer? Ok, que recursos é que necessito? Que mudanças preciso fazer? E vemos as estratégias, os planos, não é? De transformação, o que seja, de recursos, e de repente metemos a ação. Mas não é uma ação qualquer. É uma ação focada, com entusiasmo, a comunicar, com persistência. É para um autêntico empreendedor. Onde é aquilo? Onde é que aquilo vem? É quase, agora estou-me a lembrar de Fernando Pessoa. Lembra de Fernando Pessoa? Há 100 anos atrás. O poeta. Ele dizia assim: epá, pedras no caminho tiram muitas. Muitas mesmo. Mas na realidade não me importa. Eu guardo-as todas. Um dia, com estas pedras, eu vou fazer uma gestão. Vejam esta arte extraordinária de quem tem uma visão que até a adversidade aprende a transformar em poder para concretizar essa visão. A diferença entre termos uma visão e não termos é a missão. Com uma visão maior, a gente aprende a ver na adversidade a oportunidade de crescer. A encontrar ali a lição que nos vai permitir ser maiores. E, no fundo, encontrar aquilo que foi visto como desilusão, mas era a porta para atravessar em relação à realidade. A nossa realidade. A realidade do mundo que podemos criar como realizadores. Bem, isto afinal é mesmo. E depois acabámos tipo Gandhi. Um pequenito, 1,60m, que levantou um povo, o homem tinha muito poder, pessoal. O que é que ele fez? Ele dizia assim coisas, assim às pessoas. Sejamos nós, seres humanos, a mudança que queremos ver no mundo. É para o homem acreditava mesmo em não. É preciso mexer connosco. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Temos esse poder. Sim. Quando tomamos consciência do nosso potencial, é isso. Criamos um mundo melhor, é criar o nosso mundo melhor. Está nas nossas mãos. É. Bem, mas há outros. No final vamos ver mais um. É muitos outros. Então, a certa altura, avaliamos todo este processo. Corrigimos trajetórias, não é? Aprendemos, aprimoramos, afinamos. Só que há aqui uma questão. Querem ver? Tem a ver com o paradigma. A gente não está no mundo perfeito. Vocês já pararam? Não estamos no mundo perfeito. O mundo está... Não há guerras, não é? Há conflitos. Esta coisa dos deuses é um bocadinho de utopia. Na nossa mão. Na prática, no dia-a-dia, às vezes há uma certa confusão, não é? Mas quando o mundo, tendo consciência que o mundo não está perfeito, bem, há trabalho a fazer para que possamos evoluir todos, não é? E o nosso papel é fundamental, de cada um de nós. Pode fazer toda a diferença, não é? Então, reparem, a questão é que estamos muito mais conscientes e programados, como experiência, para estar consciente destas dimensões do fazer e do ter, que fazem parte, e que é como se tivessem desligado ou não ativado as dimensões, estão inconscientes, do saber ser, que ativa toda esta questão completa de nós próprios. E querem que a gente seja feliz, incompleto, só com a metade. Como é possível? Para atingirmos aquele estado de realização que todos ambicionamos, de felicidade, de abundância, de realização na nossa vida, é preciso funcionar totalmente. E ao funcionar totalmente, o que acontece é isto. Querem ver? É tomar consciência de que é preciso, para além da pressão externa, estar atento à pressão interna e fazer acontecer isto. E de repente estamos conscientes de quem somos, o que é que queremos fazer
ter. E portanto há um princípio da felicidade que é, aqui não temos quase, mas é um bocadinho assim. Aquilo que nos ensina um paradigma que não é perfeito é faz e faz bem para ter e vais ser muito feliz. Isto é o que nos ensina. É o tal do mito da técnica, fazer bem para ter. E lá, pronto, nós vamos um bocadinho atrás disso. Muitos até, muitas vezes na loucura disto, para atalhar caminho, porque era o ter, que era a felicidade, não querem fazer para ter e roubam. Também acontece. Desativa-se o fazer na mira de ter. Isto é uma familiar, mas ok. Desativa-se o fazer, para ter, e até a loucura ainda é pior, é ter sem fazer. Só que está tudo ao contrário. Porque aquilo que é verdadeiramente estrutural, para realmente termos e termos de uma forma sustentável e com sentido, é, para além de fazer para ter, é ativar o núcleo do saber ser. Saber ser, para fazer e fazer com sentido, para depois ter e ter em consequência. Portanto, vejam que às vezes a loucura leva por caminhos que realmente nos desconectam ainda mais. Há que tomar consciência disto e fazer este trabalho. De casa. Eu diria que esta temática é tipo inside job. É um inside job. E esse inside job é um trabalho que nós temos de fazer interiormente de cada um de nós. Bem, que é poderoso, não é? Bem, então posto isto, se nós soubermos também a ativar e valorizar a pessoa interna, aquela coisa muitas vezes de parar para refletir o que é que queremos, fazer silêncio, ouvir, ser capaz de acreditar que podemos encontrar dentro também respostas, que são importantes, para traçar caminhos, mudar rumos e fazer acontecer aquilo que realmente nos traz sentido. Acreditem que acabamos todos verdadeiramente empreendedores. Seres humanos, capazes de fazer acontecer, criadores, realizadores. E acreditem que aí podemos fazer, não é um filme qualquer, é o filme que mais sentido faz e a que todos, cada um de nós é chamado. Bem, então, para terminar, deixo aqui esta nota, em direção ao topo. Só para lembrar que aqui há etapas, não é? Topo de quê? De nós próprios. Da nossa realidade. Da nossa inteireza. Porque plantado, ou partidos, divididos, acreditem que não vamos tão longe. Nós sabemos isso, não é? É como uma mão, sem 2 dedos, disseram que desativados já não consegue ter aquela grandeza que uma mão inteira consegue ter. Portanto, isto no fundo todos dependemos uns dos outros, não é? E essa é uma descoberta que a certa altura também fazemos. A certa altura, no caminho que fazemos, na realidade chegamos a ser igual aos outros. É para isso que somos treinados e programados. Ser igual aos outros. A funcionar como aos outros. A responder às respostas como aos outros. E aquela coisa de fazer perguntas. De não dar resposta. Porque às vezes é não dando a resposta ao outro que ajudamos o outro a crescer. Acaba por ser quase uma impossibilidade. Porque fomos treinados sempre a dar respostas, a perguntas que os outros faziam, e as respostas eram dos outros, não eram nossas, porque a gente tinha que ir buscar fora as respostas. Quando começamos a desenvolver a habilidade de fazer perguntas a nós próprios, a não dar respostas às vezes aos outros, para permitir que eles façam a eles, bem, isto é verdadeiramente revolucionário. Porque acreditem, provavelmente fomos todos programados, fortemente treinados, provavelmente, eu diria até violentados, para realmente sempre dar respostas. E eram as respostas que os outros queriam que a gente desse. Não reprovávamos se não dessemos respostas. Tínhamos que dar resposta. E quem éramos nós que nem uma opinião tinha? Éramos zero. E se a gente não respondia, apanhava, reprovava. E a certa altura percebemos que para sermos completos temos que dominar a arte. Também, de muitas vezes não dar resposta para que quem tem que dar, dá. E fazer perguntas, mas são perguntas a nós, para em nós encontrar respostas. Imaginem só. Já parece aquela coisa da desilusão. Afinal, andava aqui um bocado por fora, à procura do inteiro, quando era preciso também procurar por dentro. E isso ainda não fiz com a intensidade que realmente isto merece. Então, a certa altura, estamos igual aos outros. Mas como o nosso potencial, aquilo que foi chamado e qualificou para a vida, é maior do que aquilo que é o normal num determinado momento, que é o atual, acabamos igual aos outros, muitas vezes não estamos totalmente realizados. Não sei, é um bocado a situação atual, a situação do ser humano. Não está, obviamente, não vivemos numa sociedade de sabedoria, de autorrealização, ainda há caminho, não é? Então, a certa altura, porque a nossa natureza quer mais,
Até temos medo de estar diferentes. Não é? Epá, posso sair daqui ou não? Até era a coisa externa ou é a questão interna? E temos que decidir. Às vezes consultamos alguns, os mais próximos, e não, isso não, onde é que já se viu? Pronto. E calámos esta questão interior. E nós queríamos ser empreendedores, queríamos montar uma coisa nova, sentíamos que era por ali, mas não, nunca disseram que não funciona, que nunca funcionou, como é que pode ser? Não sabiam esses, a coisa maior é que o mundo avança com aquilo que nunca existe, com as coisas novas. Aquela loucura de ser criativo, fazer coisas novas. Ou nunca se viu, vai-se ver, vou criar, não é? Mas é por isso é preciso um bocado de coragem, é preciso ser um bocado louco, ser capaz de, para além de estar diferente, assumir a diferença. Sou diferente, pronto. Começamos aqui o caminho de nos encontrar. Tem uma ideia? Agora vamos a nós procurar, é um ter à procura de si próprio. A folhinha que encontra o caule. Começamos até a estar motivados. E no meio daquela aparente loucura nós sentimos que aquilo tem um sentido. Um sentido que vem de dentro também. Aquilo que é um entusiasmo, uma visão. Acreditamos. Bem, e de tanto continuar acabamos a mobilizar. Acabamos até empreendedores. Ninguém percebe muito bem, ou poucos o percebem, mas a certa altura até nos admiram, dizem que a gente é especial, que a gente teve sorte. A gente fica a olhar para os outros, mas bem, posso ter sorte. É uma questão de te encontrares. É uma questão de perguntar o que é que verdadeiramente queres. E porque estamos num caminho, aquele caminho onde todo o nosso potencial está a funcionar, estamos a funcionar total, é natural que tenhamos resultados. Resultados inacreditáveis. E então, nós começamos por ser igual aos outros num determinado momento, tudo ajudou até aí. Aqui foi um bocadinho a pulso este caminho, acabámos por passar por assumir ser diferente e único, para terminarmos e sabermos que somos vencedores. Lembrarmos finalmente quem éramos. O tal campeão que qualificou para a vida. Mas e a partir daí ninguém nos para mais. Estão a ver mais ou menos a ideia? E então, na primeira etapa em que estamos muito dependentes, nós sabemos o que é isto, temos potencial para caminhar em direção da procura da nossa independência, fantástico, sabemos provavelmente também o que é isto, verdadeiramente para sermos aquele que é vencedor, há uma descoberta extraordinária que a certa altura fazemos. Como os dedos da mão, mais do que a sua individualidade, eles, dedos, campeões verdadeiramente foram, quando perceberam que mais dependentes eram independentes, descobriram que no final eram interdependentes. E aí começaram a saber trabalhar em equipe. E que foram capazes de ajudar os outros a brilhar e todos juntos, muito mais brilhar. Lembram-se daqueles brilhantes no início? Juntos, muito mais. Mas isso é uma habilidade adicional que quando fazemos este caminho acabamos por descobrir. Acabamos por descobrir em nós a nossa humanidade. E se nós somos seres humanos e o outro também, aí somos um. Somos dedos que sabem que são a palma da mão. Bem, nada de muito estranho. Estamos a lembrar. E portanto, aquela coisa de transcender, aquela coisa até da competição e aprender a cooperar. Num estado diferente. Onde o serviço faz todo sentido. Porque na realidade estamos a cumprir uma missão maior, aquela que a vida nos chamou para fazer acontecer e a fazer avançar todo o mundo por aquilo que é a nossa ação. Bem, então, esta história do coaching, para rematar, como é que o coaching liga aqui? Como é que funciona o coaching? Bem, relembrando aquilo que disse aqui a Susana, o coaching parte de uma visão grande de cada um de nós, do ser humano. Uma visão grande. Que obviamente, na medida em que a gente a descobre, começa a saber que é assim. Em nós e nos outros. Tem música. Vai quase vontade de dançar. Então esta visão, que no fundo é uma visão, é uma filosofia, digamos assim, de quem somos, uma visão maior, e que podemos aprender a resgatar na medida em que, se estivermos atentos, até já sabemos. Temos todas as evidências. Então, ela diz que cada ser humano é co-criador da sua própria realidade, conscientemente ou não. E a esmagadora maioria é inconsciente e acabam fazendo filmes de terror, sem saber que são os próprios filmes que criam. E que temos em nós as respostas para os nossos desafios, quer o saibamos ou não. E quem não conhece aquele que vive atormentado, mal disposto, a trebujar, chove em todo lado, e por onde passa está a chover.
chove aqui, troveja aqui, chove em todo lado. Mas afinal o que é que está a acontecer? É que ele é que transporta o mau tempo. E portanto o seu universo, por ele, o filme que ele cria de mau tempo, o universo tem mau tempo. E se ele mudasse o tempo e passasse a sorrir? Olha, agora já sorria. E que espetáculo, que bom tempo! Desejamos a mudança que queremos ver no mundo. É isto. Então, continuando aqui nesta viagem, qual é a metodologia do coaching? Qual é a metodologia do coaching? É uma metodologia. Sim, é uma coisa séria. Tem metodologia também. Sim, tem metodologia. Aquilo que dizia ali o nosso amigo, convidado especial, José, uma coisa simples. É simples. Aliás, é tão simples que a gente às vezes, se é simples não presta. É na simplicidade que está a grandeza. Lembram-se aquela coisa das fraldas? Então, ponham onde quiserem. Esta coisa da simplicidade, de tomarmos consciência que respiramos, de um cheirinho, de uma flor que reparamos, de um olhar fantástico, um brilho nos olhos. Afinal era simples. E eu andava distraído. Então, metodologia. A metodologia do coaching baseia-se no potencial humano. Há potencial. Às vezes não se vê, está lá no ar, mas adormecido. Há potencial. E na medida em que descobrimos em nós, sabemos nos outros. E a coisa muda. Mas há mais. Aquela coisa de se basear esta abordagem naquilo que é o pensamento positivo. E o que é pensamento positivo, se não focarmos naquilo que nós queremos. Porque quantas vezes, não tendo consciência que fazemos nós o próprio filme, acabamos a focar no que não queremos. Olha, não gosto de chefe. Não gosto de chefe. Não gosto de chefe, eu penso nisto. Chego a casa até falo do chefe. No outro dia chamei os amigos para fazer uma reunião sobre o chefe. O chefe a bater, o chefe de costas, o chefe de frente. Ultimamente já anda a ficar com o chefe. E eu me pergunto, olha, desculpa lá, mas porquê é que tu não mudas de chefe? É pá, não posso, isto ocupa muito tempo todo. E muitas vezes acabamos com isto, falta de estratégia. Acabamos por não saber até o que queremos. Porque de tanto sabemos o que não queremos. E acabamos a confirmar que aquilo que não queremos acabamos a trair. É importante parar e valorizar aquilo que é o que eu quero. Focar. É quase como aquela coisa, eu tenho um cão raivoso dentro de mim e tenho um cão bondoso. Quem é que pensa? Pensa aquilo que a gente alimentar. E às vezes é de dias. E a coisa não acaba. Bem, e então para terminarmos, qual é então a metodologia? Podemos atualizar a nós próprios. O que é que eu quero? Focar. Focar no que queremos. O poder de focarmos. O poder de tomar consciência. Isto tem a ver com o quanto importante isto é para mim. O que é que está em causa? Como é que eu quero que seja? Como é que eu me visualizo aí? E aí tomo consciência. Está claro que se tomamos consciência que aquilo é muito importante, não é? Se tomarmos consciência que aquilo, o que está em causa é muito, muito importante, fica fácil meter a ação, não é? E quando perguntamos o que é que estou disposto a fazer, o que for necessário, isto vai ter que acontecer. Não é? Quando o que é grande, o como aparece. Bem, e se a seguir tivermos a arte de nos comprometer, então aí não vamos deixar de fugir a oportunidade. E vamos comprometer. Quando é que vou fazer? E se soubermos colocar essas questões, se eu soubermos colocar questões como qual a forma mais eficaz de me comprometer, acreditem, vamos ficar entalados. Positivamente. E qual é o impacto disso? Bem, é uma ação motivada. É uma ação com motivo. E qual é o resultado disso? Provavelmente é resultados. Mas não são resultados quaisquer. São resultados positivos. E o que é ter resultados positivos na nossa vida, mais e mais, do que ter resgatado a consciência, na prática, que somos, afinal, o realizador. E podemos fazer acontecer na nossa vida aquilo que um dia sonhamos. Ser verdadeiramente o maior empreendedor. Aquele que descobre que é realizador do filme da sua vida. Bem? Então, para deixar aqui um exemplo muito prático, vou só dar um pequeno exemplo. Aconteceu numa das viagens no curso, o Dr. Jorge e o João.
a meio do curso foi pedido algo do género. Dentro de 15 dias que vão regressar, a meio de uma viagem no curso, se alguém tiver algo para contar, e se for relevante sobre esta questão do coaching também. Passado 15 dias, as pessoas regressaram, e o Dr. Jorge, que era um médico, é um médico, dos mais resistentes desta questão do coaching, mais céticos, levantou-se, levantou o dedo e disse: eu quero partilhar convosco algo que aconteceu. E foi mais ou menos assim. Eram 15 pessoas. Eu sou o Dr. Jorge, lembram-se de mim? Aquele que, aliás, eu falei dos meus filhos, eram o Jorge e o João. O Jorge com 10 anos, o João com 8. Eu falei deles, que me passo muitas vezes com eles. Bem, e eu posso dizer que saí daqui no domingo, há 15 dias aproximadamente, e eu acho que não pensei mais em coaching. Cheguei a casa, cansado, nem tive tempo para os miúdos. Segunda-feira foi para esquecer lá na rede de clínicas que eu tenho. E cheguei a casa também cansado, não tive paciência para mais nada, adormeci, não pensei em coaching. Terça-feira foi também um dia duro no trabalho. Penso que em nenhum momento apliquei nada daquilo que a gente viu aqui no fim de semana. Tínhamos falado que não havia problemas, afinal havia desafios. Eu acho que continuei a pensar em problemas. Acho que sim. Cheguei a casa realmente exausto. E quando me dirigia para um lugar sagrado que eu tenho lá em casa, que é um sofá em frente à televisão, onde normalmente adormeço, o meu filho mais novo veio ter comigo, o João, com 8 anos. E com uma folha da mão, ele veio ter comigo assim: pai, tem aqui o resultado de matemática. Bem, estou mesmo a ver o meu registro a passar. O que é outra vez? Mas é estudar! É para estudar! E o dia para estudar, chorar, chegava lá, estava a estudar. Era um filme. A gente falou cá dos filmes. Era um filme de terror. Bem, eu sou assim, já nem sei muito bem, mas pronto, é este o meu registro habitual. Nessa noite, terça-feira, depois temos saído aqui no domingo, segunda, terça, o miúdo veio ter comigo então: pai, tem aqui o resultado de matemática. E eu fui assim: coach. E eu ligo ao miúdo como se estivesse a olhar pela primeira vez. Uma coisa assim estranha. Olha, e o que é que esse resultado te diz? Eu não posso acreditar o que é que estou a dizer. Estou a perguntar: tem que o resultado de matemática? E diz: o que é que esse resultado te diz? E eu não queria acreditar, mas acho que o miúdo também não. Ficou a olhar para mim como quem olha para uma extraterrestre. Mas eu continuei naquele estado alterado. Ficou assim. O que é que esse resultado te diz, João? A minha, a pensar: bem, isto é uma nova estratégia. Não gosto. A minha. E eu continuei. O estado realmente que nem eu agora consigo descrever muito bem. Olha, mas não gosto de estudar algum motivo em particular. Eu não posso acreditar nisto! Eu não acreditar. Por algum motivo em particular, João? Mas calma. E eu sempre sei muito bem onde é que está. Não gosto de ter uma nota. Pensa que era agora ali que vinha a nada toda, mas. Uma nota. E eu continuei: olha, João, e que resultado é que tu estavas a ter? Que resultado é que tu estavas a ter? Eu tenho 8 anos. Como se fosse levado para um terreno novo, onde normalmente não andava. Ficou ali. Estava a ter uma boa nota. A pessoa até disse que eu podia. Francisco e a Francisca tiveram. E é nisso que eu quero. Eu continuei: olha, e se tu tivesse o resultado que tu queres, como é que te ias sentir? Senti bem, nem tinha medo de mostrar o resultado. E tinha. A professora dizia que era bom e é isso que eu quero. Era isso que eu queria. Eu senti bem, é isso. Olha, João, e se tu queres ter esse resultado, o que é que estás disposto a fazer? Para ter esse resultado e sentires como tu queres. Ficou um bocado intrigado. Foi investigar, suspirava. E dava-lhe tempo, em silêncio. E de repente fez uma pergunta, um desafio muito grande. Para mim: pai, tenho que estudar, não é, pai? Eu tenho que estudar. E imaginem, eu fui capaz de me controlar, o miúdo a perguntar se tenho que estudar e eu: o que é que tu achas? Meu Deus, eu transcendi, foi uma coisa do outro mundo. O que é que tu achas? E eu ficou entregue ele próprio. Eu fui um autêntico espelho. Suspirar. E de repente: pai, tenho que estudar. Tenho que estudar, pai! Eu tenho que estudar! Pronto, filho, tens que estudar. E agora vem aquela parte do compromisso, lembra-se?
E eu com uma calma lhe disse, como é que consegui aquilo? Olha, João, quando é que tu vais então estudar? Daí é que foi. Foi meio minuto para ele ali, olha, a envelhecer, eu vou brilhar. E de repente, oh pai, tem que ser já! Tem que ser já! E desaparece a minha frente e mete-se no quarto! Fui lá espreitar, estava a escolar, a minha mulher era ter comigo, o que é que está comigo? Por que era o coche? Uma confusão, olha, isto é traumas. E eu não vejo, isto aconteceu, pode acontecer. Nem sempre é assim, subi do carro à piscina, não sabe nadar e vou fazer coaching. Onde é que vais? Onde é que vais ser aí? Fora! Portanto, isto depende da situação, não é? Atenção, o Xavinho agora explosiona para tudo. Bem, acreditem que muitas vezes somos daqueles que saltam sempre para a piscina e não explora as outras possibilidades. Para quem eram as perguntas que o Dr. João fazia? Era para o pai saber alguma coisa? Era para ajudar o filho a refletir. Utilizou a metodologia, sim. Teve a atitude coach, foi um pai coach, pai com atitude coach. Ajudou a focar no que ele queria, ajudou a tomar consciência da importância que aquilo teria, ajudou a tomar consciência que tinha que responsabilizar o que é que está disposto a fazer, ajudou a se comprometer com aquela questão do quando, gerou um motivo para a ação, ele a ativou, aumentou a probabilidade de ter o resultado que queria. E foi ele o criador, o filho, que naquela relação ele era um especialista, não era bom. Tinha resposta a tudo. Foi a melhor forma de ajudar. Sei toda esta possibilidade. Que existe, que se calhar já nós tivemos pessoas especiais na nossa vida, que tiveram essa atitude e foram pessoas e são pessoas especiais, que não nos dizem, mas que acreditam em nós, e estão lá, e que são capazes de dizer que não tenho resposta para ti, só tu sabes. Isso é que é capaz. E essas são pessoas que têm atitude deles. Vejam o poder que está ativo nas pessoas. Em nós, que sabemos fazer isto a nós próprios. Isto é só para tornar material e prático aquilo que estamos a falar, não é? Porque o filho, o pai, naquele momento acreditou a 100% no potencial ilimitado do filho. Era o filho o protagonista. Era o filho que tinha as respostas. As perguntas que o pai fazia, as perguntas que o filho estava a pedir. As respostas naquela relação, quem encontrava as soluções era o filho. O que é que estava ali o pai a fazer? Espera. A devolver melhor. Bem, e então, depois desse exemplo, na liderança isto aplica-se. E aplica-se em termos situacionais. E aquele líder que é diretivo ou não, e aquele líder que dá apoio ou não, o que é que está certo? Está tudo certo. Depende do estado de recursos que a equipe tem, que o outro tem. O miúdo não tem recursos, está na piscina, eu tiro, sou diretivo. Ou então digo, olhem, onde é que estão as capas? Acabou de entrar na empresa, eu não vou fazer coaching. O que é que tu achas? Então, as capas estão onde? Vai lá buscar. Está bem? Certo? Então, está bem? Está bem. Pode estar bem, pode estar mal, se alguém compra os recursos, a gente passa a vida a dizer o que é que eu tenho que fazer. E até fica desmotivado. Porque já aí podia ter outro registro. Aquele líder que dá muito apoio e é diretivo e diz como é que se faz e ensina e é mentor, está bem, está bem. Quando a coisa já está mais avançada, a gente ensina. E o outro quer ser ensinado, espetacular. Mais maduro, a equipa ou o outro, eu posso não ser diretivo e dar apoio. Como foi o Dr. Jorge, e ser líder coach. E ele chega à nossa beira e diz, o que é que eu faço agora, chefe? Imagina que eu não estou cá, como é que farias? Estou a ter atitude coach. E pode ser adequado. E finalmente, nem dou apoio, nem sou diretivo e delego. E o que é que está certo? Está tudo certo. E na medida em que o outro se desenvolve, o líder, obviamente, que tenha a atitude adequada para que o outro dê o próximo passo e possa crescer. Bem, o verdadeiro líder é aquele que é capaz de ativar todos estes registros e para isso tem que saber qual é, tem que estar presente, tem que estar atento. Porque mesmo aquele que nós já fomos ou tivemos uma atitude coach, como foi o Dr. Jorge com o filho, se ele cai à piscina, lá por ele, na outra situação, ter funcionado, não quer dizer que naquela ele não se faz. E, portanto, consciente, o verdadeiro líder é aquele que sabe aquilo que tem que fazer para ajudar o outro a ser o melhor possível. Neste segundo caso, a sobreviver. No outro caso, a estudar. Com registros diferentes. É o líder livre. O líder que consegue trabalhar em qualquer um destes quadrantes. E então, para fechar, esta coisa do coaching pode aparecer sob várias nuances. Pode aparecer numa lógica de auto-coaching, é económico.
é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que nos ajuda a atingir metas e podemos fazer com nós próprios. É fazer estas perguntas a nós. Está claro que fica mais intenso quando, na realidade, fazemos com outra pessoa ou até um profissional. Quando percebemos o valor que isto tem e que temos respostas, começamos a ter a possibilidade de ajudar outros a se lembrar das respostas que têm para as perguntas que têm. E então desenvolvemos naturalmente a atitude coach. Aquilo que o pai, o Dr. Jorge fez, mas podemos fazer como professores, como gestores, como estudantes, como amigos e por aí fora. E finalmente há o coaching profissional, em que eu quero ser coach, contratado para ser espelho, para dominar um conjunto de competências onde em nenhum momento eu vou dar a minha opinião e vou ajudar a que seja o outro a encontrar as soluções nas melhores condições e a se comprometer. Ou então recorrer a um coach profissional. Ou então tirar uma formação de coaching, numa loja profissional. Como profissional, como coaching trainer. Para melhorar e integrar competências de coaching na minha vida. Para ter uma vida melhor e me poder ajudar a ser o tal realizador e a ter mais autodisciplina para que realmente ele não se ofenda. E esteja sempre presente. Então, para terminar, deixo aqui o pensamento de alguém, já falamos de Gandhi, podíamos falar em muitos outros, mas como estamos aqui num terreno académico, não é? Um homem que marcou na gestão, no management, fez escola, inspirou gerações de líderes, que viveu quase um século, desde 1909 a 2005, 2006, e que disse esta coisa espantosa. Simples, claro. Sem pensar, a gente toca a realidade que está por trás. Disse isto, que a melhor forma de prever o futuro, é criar. E então este Peter Drucker, a caminho, já sabia da história. E na realidade, por lembrar outros a uma história, mas uma história verdadeira, uma história real, ficou. E ficaram frases como estas e muito mais. E resta-nos agora nós, cada um de nós, fazer a pergunta: o que é que nós agora estamos dispostos a fazer? Estamos dispostos a ativar o empreendedor que a vida contratou para se manifestar? Ou vamos começar ou continuar a dormir sem desfrutar da experiência extraordinária que é viver agora? E agora, uma salva de palmas para vocês.